E aí, pessoal, tudo certo? Neste vídeo, vamos abordar o uso de funções de pesquisa e referência, com ênfase à função procx, adicionada mais recentemente ao catálogo de funções do Excel, gradualmente para assinantes do Microsoft 365. Por meio de exemplos práticos, vamos observar vantagens e desvantagens no uso das funções proc, procv, proch, índice mais corresp e o procx, que é uma evolução das funções mencionadas, possibilitando a estruturação de consultas de forma muito mais intuitiva e prática. Vamos fazer uso da função proc para determinar o desempenho em vendas de cada indivíduo baseado nos valores que estão especificados aqui nessa faixa. A função proc percorre os seguintes argumentos, sendo o primeiro o valor procurado, que no caso aqui é o montante de vendas do indivíduo, ponto vírgula. O segundo argumento da função é o vetor procurado, ou seja, em qual local eu vou procurar o valor exato ou aproximado desse montante, que eles estão relacionados aqui, ponto vírgula. Vetor result, ou seja, o resultado que será apresentado com base na pesquisa que será feita aqui nessa área. Então, com base no valor procurado aqui, ele vai mostrar uma dessas 4 faixas de desempenho aqui especificadas. Está feito. Pressiono Enter e observe que o valor foi excelente, porque é o valor mais aproximado de R$3.000 nesse caso aqui. Vamos arrastar aqui para a verificação dos outros valores. Veja que esse daqui está dentro da faixa de R$2.000 a R$3.000 e esse daqui também já está na faixa do excelente, 3.000 para cima. Observamos que o uso da função proc torna-se bem interessante quando se faz necessário consultar uma única linha ou coluna. Vamos ver aqui a mesma situação sendo resolvida por meio da função procv, que, diferente da função proc, permite a busca de dados de forma matricial. Por exemplo, vou usar aqui procv, o valor procurado será aqui o mesmo montante, ponto vírgula. Veja a diferença aqui, matriz tabela, eu vou pesquisar matricialmente, eu já indico todos os dados da tabela de consulta. Ponto vírgula, o índice da coluna que eu quero que seja retornado a resposta, ou seja, baseado nesse montante de vendas, ele vai pesquisar na coluna 1 e irá retornar o desempenho insatisfatório, regular, bom ou excelente, que está na segunda coluna da minha matriz de dados. Então, indico aqui o índice 2. Ponto vírgula, correspondência aproximada, pois eu não tenho exatamente o valor 3.250,45 lá, estou trabalhando com faixas. Vou colocar a correspondência aproximada aqui neste caso. Pressiono Enter e observe que aí vamos obter o mesmo resultado em relação à função proc. Aqui vamos observar uma vantagem da função proc em relação à função procv. Veja neste exemplo. Eu vou fazer aqui uma busca utilizando a função proc com base na matrícula de cada colaborador relacionado nessa tabela. Então, vamos lá, vou colocar aqui a função proc, o valor procurado vai ser a matrícula aqui indicada, ponto vírgula, vetor procurado, a coluna onde estão relacionadas as matrículas, ponto vírgula, vetor result, aonde estão os nomes dos indivíduos. Está aqui na coluna B, pressiono Enter e apareceu o nome do colaborador relacionado aqui à matrícula 124. Da forma que aqui está escrito, nesta situação na planilha, eu posso usar a alça de preenchimento e trazer aqui para a direita e ele vai automaticamente especificar aí os outros campos. Já na função procv, talvez nós tenhamos algum problema aqui, porque, veja só, eu vou usar a função procv, o valor procurado será aqui a matrícula, ponto vírgula, matriz tabela, então a indicação de toda a matriz de dados, ponto vírgula, índice de coluna, eu quero mostrar os dados da segunda coluna da minha seleção da matriz tabela, ponto vírgula, correspondência exata neste caso, né, para que traga apenas matrículas existentes. Ok, Marizilda Silva. Se eu trago para cá, para a direita, com a alça de preenchimento,
ele vai trazer os dados corretamente. Todavia, se eu fizesse a opção pelo travamento do valor procurado, já não daria certo. Eu teria que, obrigatoriamente, mudar o índice de coluna um por um, pois o Excel não incrementa esse argumento. Veja que aí aparecer aí um não determinado, né? Assim como a função procv, a função proch tem a mesma lógica da função procv, todavia sua busca se dá na horizontal, por isso a letrinha h no final do seu nome. Uma limitação da função proch é a possibilidade de consultar dados baseando-se sempre na primeira linha, retornando qualquer linha seguinte na planilha. Como podemos observar neste exemplo, devemos realizar o resultado da consulta com base nas filiais que, ao invés de estar relacionado na forma vertical, estão na forma horizontal. Veja, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então aqui, nós vamos fazer uso da função proch para determinar, por exemplo, qual que é o percentual de estoque de reagentes na filial SP, RH e Belo Horizonte, respectivamente. O valor procurado será aqui o insumo que eu quero pesquisar, ponto vírgula, matriz tabela, da mesma forma que em procv, seleciono os dados, ponto vírgula, índice de linha, ou seja, de qual linha eu quero obter os dados, diferente de procv, que seria especificação de coluna, aqui especificarei número de linha. Fica até mais fácil, pois as linhas estão ali indicadas nos próprios endereços da planilha, né? Então aqui seria a linha 2, correspondente a São Paulo, ponto vírgula, correspondência exata. Vamos ver se deu certo? Veja, 84% para reagentes, que corresponde aqui ao valor para SP. Bom, já podemos observar que para que eu possa aproveitar essa função e arrastar, eu devo travar tanto o valor procurado quanto a matriz tabela. E não somente isso. Depois que eu arrastar, eu também tenho que observar a alteração do próprio índice. Rio de Janeiro está na linha 3, Belo Horizonte está na linha 4. Vamos ver se deu certo. Deixa eu mudar aqui de reagente para vidrarias. Vidrarias, São Paulo 96%, Rio de Janeiro 92%, Belo Horizonte 90%. Observe que neste caso a função proc já não seria aplicável, pois ela não retorna o valor correto. Vamos fazer um teste? Igual proc, o valor procurado, vidrarias, ponto vírgula, vetor procurado, dentre vidrarias até descartáveis, achar aqui a coluna correspondente aí a vidrarias, a linha, perdão, ponto vírgula, vetor procurado, a linha correspondente à filial SP. Vamos ver? 75%. Mas espera aí, vidrarias tem 96% aqui. Deixa eu trocar. Será que o problema é com vidrarias? Reagentes, 84%. Bateu. Descartáveis, ND. Deu ruim. Neste caso, nós também poderíamos utilizar a função índice combinada com a função corresp. Como ficaria aí a escrita dessas funções combinadas aí para resolver esse resultado da consulta? Vamos colocar aí a função índice. Primeiro argumento da função índice é a matriz, ou seja, vamos indicar aí os dados onde serão consultados. Eu vou pegar aqui desde B1 até D4, ponto vírgula, o número de linha, ou seja, aí a linha de referência aqui da filial SP, está na segunda linha, né? Então vou colocar aqui a linha 2, ponto vírgula, coluna. E em qual coluna eu quero consultar? Eu quero consultar na coluna que estão relacionados os descartáveis, ou seja, a coluna correspondente aos descartáveis. E aí eu vou utilizar a função corresp, porque eu vou ter que localizar essa correspondência por meio dessa função. Vai me possibilitar justamente encontrar. Essa correspondência se encontra onde? Baseado no valor de F2, o valor procurado, ponto vírgula. Em qual matriz? Onde estão alocados esses dados descartáveis, vidrarias, reagentes? Eles estão alocados aqui, de B1 até D1. Ponto vírgula, correspondência exata. Parecido com o PROC-V essa parte, não é mesmo?
Fecho parênteses duas vezes, porque eu usei duas funções nesse caso aí. Vamos ver se deu certo. Nesse caso já deu certo. Veja que, pelo menos para descartáveis, vamos fazer um teste. Vamos colocar aqui reagentes, 84%. Vidrarias, 96%. Bacana. Deu certo. Aqui a gente pode arrastar para baixo. Vamos ver o que será necessário travar. Eu vou travar aqui a matriz de B1 a D4. Vou travar o valor procurado dentro da função corresp. Na verdade, eu vou travar tudo, né? Vou travar também a matriz procurada de dados aqui relacionados à consulta. Também vai ser o mesmo para todos. Eu vou mudar apenas o índice. Então, dessa forma, eu também vou ter que vir aqui em cada célula e ficar mudando o índice de linha. Linha 3 correspondente ao Rio de Janeiro. Linha 4 correspondente a Belo Horizonte. Muito bem. Você talvez deva estar se perguntando, nossa, mas que troço enrolado essa função índice mais corresp. De fato, ponto negativo dela, comparado às funções proc, proch e proc-v, respectivamente, é a sua complexidade. Todavia, a função aí que permite consultar dados tanto na vertical quanto na horizontal, como percebemos, diferente de proc, fundamentalmente. Né? proc-v que procura na vertical ou proc-h que procura horizontalmente. Assim, índice mais corresp permite localizar dados baseando-se em valores máximos ou mínimos, por exemplo. Vejamos na prática um exemplo clássico de sua aplicação. Neste exemplo, eu tenho relacionado uma série de produtos e foram contabilizadas as vendas no período aí, janeiro, junho. Foram 5 meses, né, de contabilização de vendas e eu quero determinar ali nas colunas G e H, respectivamente, o mês que mais vendeu e o mês que menos vendeu para cada produto, ou seja, sofá, qual foi o mês que mais vendeu? Dentre os meses que estão ali relacionados, né, e o mês com menos venda, respectivamente. Observe que tanto com proc-v, proc-h, ou mesmo proc, seria inviável a aplicação destas funções, pois o valor procurado vai ser o máximo ou o mínimo valor em um intervalo que corresponde de B2 até F8, correto? Neste caso, essas funções não seriam aplicáveis. Eu poderia usar ali uma montanha de funções Cs, encadeando elas e comparando mês a mês, mas daria um enorme, absurdo trabalho, né? Estaria incorreto aí do ponto de vista da praticidade que o Excel pode proporcionar. Diante disso, a função índice corresp, ela sem dúvida ela é aplicável. Vamos fazer um teste? Aqui eu vou colocar índice. A matriz de dados que eu vou realizar essa pesquisa, então eu vou pegar aqui desde janeiro até junho, trazer aqui até o último valor do último item, ponto vírgula, número de linha, ou seja, qual linha que eu quero aí obter a resposta. Está na primeira linha aqui, janeiro, março, abril, maio ou junho. Então, na primeira linha, ponto vírgula, o número de coluna. Em qual coluna está o mês que mais vendeu? Visualmente, nós observando ali, o resultado tem que dar março. Tá vendo que março para sofá deu 129 vendas. Mas como ele vai saber que a segunda coluna é a coluna que tem o maior valor? Então, eu vou ter que dar uma correspondência e usar a função corresp para encontrar esse valor. Então, eu vou puxar aqui a função corresp. E dentro da função corresp, o valor procurado será qual valor? O máximo valor nesse intervalo de B2 a F2 aqui. Que no caso ali 129. Ponto, vírgula, matriz procurada. Ou seja, nesse próprio intervalo de dados, eu vou procurar o máximo valor. E eu quero uma correspondência exata desse valor. E vai se basear aqui no valor máximo dessas vendas. Fecho parênteses da função corresp. Fecho parênteses da função índice. E veja só, o mês de março corresponde ao mês que mais vendeu. Está correto? Está correto. Vamos fazer uma alteração? Vou colocar aqui maio vendeu mais, 130.
Veja que ele já mudou para maio. O mesmo eu faria para determinar o mínimo de vendas, utilizando a mesma estrutura aqui apresentada, apenas alterando o máximo para mínimo. Então, ele vai se basear no mínimo valor dentro da função corresp para trazer aí junho como resposta. Junho foi o mês que vendeu menos sofás? Exatamente. Vamos agora fazer uso da alça de preenchimento para poder aqui arrastar para os demais valores. Vamos observar aqui quais intervalos devemos travar. A matriz do índice vamos travar, bem como o máximo não. O máximo é para cada linha. E aqui também a matriz procurada da correspondência eu não vou travar. Pronto, aqui idem, eu vou travar apenas a matriz do índice. De fato, a função índice combinada com a função corresp é uma poderosa ferramenta para que possamos fazer consultas mais complexas elaboradas em planilha, como observamos. Todavia, não é uma função muito intuitiva do ponto de vista da sua lógica e sintaxe. Assim, finalmente, vamos observar o uso da função procx a começar deste exemplo e vamos percorrer todos os exemplos anteriores, fazendo uso da função procx para resolver todos os problemas até então apresentados. Vamos nessa? Vamos agora fazer uso da função procx e observar como é muito mais simples utilizar procx em toda e qualquer situação até então aqui apresentada neste vídeo, principalmente em relação ao uso da função índice combinada com a função corresp. Então, eu vou puxar aqui a função procx. O primeiro argumento que ele pede é o valor procurado. Ele denomina como pesquisa valor, que será o máximo valor desse intervalo, neste caso. Ponto vírgula, pesquisa matriz. Ele vai pesquisar esse máximo nesse intervalo aqui especificado. Ele vai encontrar esse valor dentro desta seleção, semelhante à função proc que nós vimos aí no comecinho deste vídeo. Ponto vírgula, matriz de retorno, ou seja, qual o dado relacionado a esse valor máximo ele vai apresentar, e são aqui os meses possíveis aí como resposta. Está feito, não preciso preencher os argumentos posteriores aqui de procx, não são aplicáveis nesta situação, apenas isso, aperto Enter, e observa que ele trouxe aí o mês com mais vendas, é o mês de maio. Corresponde o mês de maio? É o máximo valor? Sim, 130 vendas. Vamos arrastar isso aqui para baixo, fazendo uso da alça de preenchimento. Todavia, eu preciso observar aqui o que eu preciso travar. Aqui, o máximo, eu não vou travar, porque é relacionado a cada registro, a cada linha, bem como aqui a pesquisa matriz, eu vou travar apenas a matriz retorno. Feito o travamento aqui, observe que automaticamente o Excel nos trouxe a resposta do mês que mais vendeu. Procx realmente é uma mão na roda, hein? Claro, o mesmo eu vou fazer para a determinação do mês que vendeu menos, trocando o máximo por mínimo aqui. Mínimo é o mês de junho, 106 vendas, está correto. Vamos trazer aqui para baixo e prontinho. Vamos agora fazer uso da função procx para resolver todas as situações aqui já apresentadas no vídeo, usando as funções proc, procv ou proch. Então, aqui eu vou usar procx, pesquisa valor montante de vendas, ponto vírgula, pesquisa matriz, onde que estão localizados esses valores. Como estão aqui por faixas, os valores estão localizados G2, G5, ponto vírgula, matriz de retorno, ou seja, qual que é a expressão que eu quero ter como resposta aqui em E2, que poderá ser insatisfatório, regular, bom ou excelente. Neste caso, uma observação a ser feita. Nós vamos ter que especificar o argumento do modo correspondência em procx, pois aqui nós deveremos especificar para a função que é uma correspondência aproximada.
E isso é possível de especificar aqui no modo correspondência. Então, vou colocar aqui correspondência exata ou próximo do item menor. Outra vantagem em relação a PROC ou PROC-V por aproximação, pois aqui eu especifico próximo do item menor ou arredondado para baixo ou maior arredondado para cima. Neste caso, eu vou colocar aqui próximo ao item menor, para ele não aproximar, apesar que ali é 3.250, né? Mas imagine se fosse lá 2.900. Né? Se eu colocasse aqui a correspondência próxima ao item maior, ele já iria atribuir como excelente. Então, vou colocar aqui próximo ao item menor e está feito. Excelente. Vamos testar aqui se a aproximação foi feita corretamente. Vou colocar aqui 2.999. Bom, ainda não entrou na faixa do excelente. Se eu mudasse aquele argumento e colocasse aqui próximo do item maior, ele traria excelente como resposta. Veja que é algo que só a PROC-X consegue fazer. Vamos avançar ao outro exercício e fazer a resolução com o uso de PROC-X ao invés de PROC-H neste exemplo. Igual PROC-X, o valor procurado será aqui vidrarias, ponto vírgula, pesquisa matriz. Os dados de vidrarias, reagentes, descartáveis, enfim, estão de B1 a D1, ponto vírgula, matriz retorno. Eu quero saber a quantidade deste insumo na filial SP. Esses dados estão alocados nessa parte da planilha. Pressiono Enter e está resolvido. Muito mais simples. Vamos trabalhar com outra exemplificação do uso da função PROC-X. Neste exemplo, onde neste cenário estão especificados aqui as quantidades de vendas por mês de cada indivíduo aí mencionado nesses dados na planilha. Então ele quer aqui saber qual foi o melhor mês de cada vendedor, ou seja, o mês que o vendedor vendeu mais, janeiro, fevereiro, março, abril ou maio. Vamos fazer uso da função PROC-X para resolver de maneira muito simplificada essa situação. Função PROC-X, pesquisa valor, eu vou usar aqui máximo, nesse intervalo, então ele vai localizar o máximo valor, ponto vírgula, dentro dessa matriz, ele vai pesquisar esses dados, ponto vírgula, em qual local aí estão os possíveis valores a serem retornados aí, qual o mês que ele terá que responder baseado aqui nessa busca. Então, a matriz retorno de B2 a F2 está feito e respondido com a função PROC-X. Mês de fevereiro, nesse caso aí, vamos apenas aqui travar a matriz retorno para que possamos aí determinar o melhor mês de cada vendedor. Para a gente fazer uma última experimentação aqui com o PROC-X hoje, vamos considerar que eu precisasse determinar aí qual foi o melhor vendedor nesse período. Então aqui, primeiro ponto, eu devo aqui fazer uma soma. Então vamos fazer aqui uma soma das vendas nesse período para cada vendedor. Igual PROC-X, pesquisa valor máximo, valor na coluna das vendas totais, pesquisa matriz, eu vou pesquisar esse valor máximo dentro da própria matriz, ponto vírgula, qual o valor que será retornado? O que mais vendeu será mencionado ali como resposta em PROC-X. Vamos testar? Aí está, o Arthur Parker foi o melhor vendedor. Está correto? Ele vendeu 13.565,78. Ninguém vendeu mais que ele. Bem legal, hein? Neste vídeo, tivemos a oportunidade de observar as aplicações e propriedades das funções de pesquisa e consulta no Excel, respectivamente as funções PROC, PROC-V ou PROC-H, índice combinado à função CORRESP e a função PROC-X.
Elencando como vantagens e desvantagens observadas com base nas resoluções aqui demonstradas, a função proc tem como vantagem a capacidade de buscar vertical ou horizontalmente, da esquerda para a direita ou vice-versa, propriedade a qual proc-v ou proc-h não tem. Outra vantagem da função proc é a sua sintaxe bastante simples e enxugada, similar à função proc(x). Uma desvantagem da função proc é que a mesma necessita que os dados para o valor procurado estejam em ordem crescente, assim como a função proc-v ou proc-h também, diferente de índice combinado a corresp e proc(x), que não necessita essa ordenação. Já as funções proc-v ou proc-h apresentam como vantagem a capacidade de realizar consultas matricialmente, ainda especificando a correspondência, se exata ou por aproximação, propriedade que a função proc não dispõe. Uma das desvantagens das funções proc-v ou proc-h é que as mesmas necessitam que os dados para o valor procurado estejam em ordem crescente, recurso qual as outras funções aqui estudadas não encontram problemas. E também uma desvantagem é que as mesmas não permitem pesquisar em qualquer direção, diferente das outras funções estudadas. Já o uso da função índice combinada à função corresp apresenta como vantagem a capacidade de realizar consultas em todos os sentidos da planilha, conforme pudemos observar. Porém, uma das suas desvantagens é que a mesma funciona associada pelo menos a mais uma função. A função índice não funciona isoladamente para esse propósito, tampouco a função corresp. E ainda no exemplo utilizamos a função máximo ou mínimo para localizar o valor procurado. E ela também, claro, aí apresenta uma sintaxe mais complexa comparada às outras, principalmente as funções proc e proc(x). E ela se dispõe e consegue com muito êxito ser mais rápida no processamento em relação às outras funções aqui estudadas. A função proc(x) também permite pesquisar em qualquer direção, assim como a função índice mais corresp e a função proc, todavia, com absoluta precisão. Ela permite essa pesquisa multidimensionalmente. Os dados também não precisam estar em ordem crescente, exigência para que a função proc-v, proc-h ou mesmo a função proc funcionem a contento. Uma desvantagem da função proc(x) é que a mesma não está presente em versões mais antigas, estando sendo disponibilizada gradualmente para assinantes do Microsoft 365. Não existe pior ou melhor função. Isso irá depender do contexto, do problema ao qual se necessita resolver. Todavia, fica nítido que a função proc(x) apresenta muito mais potencial pela sua capacidade de processamento, sintaxe intuitiva e simples. Chegamos ao final deste vídeo. Quero agradecer você que chegou até aqui. Caso não seja inscrito no canal, inscreva-se para acompanhar sempre novas dicas e tutoriais sobre aplicativos de produtividade aqui no canal Infoaplicados. Se você achou este conteúdo útil, manda ver naquele joinha. Um grande abraço e tudo de bom!